Hora da Bolsa. Hora da Bolsa, o jornal dos mercados financeiros em Angola. Semanalmente na LAC, às segundas e quintas-feiras, das 9h30 às 10 horas. Apoio Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O espaço onde o seu dinheiro rende mais. Rende mais. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, bem-vindos a mais uma edição do programa A Hora da Bolsa, o programa que lhe conta o que de mais importante se faz e acontece no mercado de valores mobiliários em Angola. Também trazemos notícias sobre os mercados de valores mobiliários pelo mundo, não falamos simplesmente da Bodiva, mas um dos objetivos desse programa é familiarizar os investidores com as oportunidades de investimento que existem no mercado. No caso das empresas, elas precisam de financiar-se e o mercado de capitais permite que tal aconteça. Hora da Bolsa, o espaço em que o seu dinheiro rende. Todos, nacionais ou estrangeiros, podemos comprar instrumentos de dívida e ações na Bodiva. Mas primeiro precisa de abrir uma conta custódia num banco autorizado ou corretora. Pode guardar e transferir títulos e ações somente se tiver uma conta custódia. Ainda não tem uma conta custódia? Procure entre os 27 intermediários financeiros autorizados aquele que lhe oferece as melhores condições e solicita a abertura de uma conta custódia. Os títulos de dívida e ações rendem mais dinheiro em juros que os depósitos a prazo. Do que é que está à espera? Contacte já o seu banco ou corretora, abra já a sua conta custódia e coloque o seu dinheiro a render na Bodiva. A campanha de literacia financeira da Hora da Bolsa conta com o apoio da Bodiva. Confiança e transparência ao serviço do mercado. E tal como foi sempre prometido aqui nesse programa, vamos hoje na rubrica Mercado em Ação, que vai na sua segunda edição. A rubrica que já há mais tempo tem é a rubrica Direto dos Mercados, mas estreamos agora a rubrica Mercados em Ação, na edição passada. E hoje, nessa rubrica, trazemos os players do mercado para procurar ouvir e saber mais como está o mercado de valores mobiliários em Angola, tirarmos aqui uma fotografia e ajudarmos os nossos ouvintes, investidores ou empresários a juntarem-se a nós. O nosso convidado de hoje é de uma organização gestora de organismo de investimento coletivo, a Emera Capitals, que, segundo ficamos a saber na entrevista ao jornal Mercado, tem 51% dos ativos sob gestão nos mercados dos organismos de investimentos coletivos. O nosso convidado é um dos administradores da Emera Capitals, Mário Falhas Amaral. Mário, muito bom dia, bem-vindo à Hora da Bolsa. Muito bom dia, João. Muito obrigado pelo convite e espero que esta conversa seja interessante para os ouvintes. Muito bem, e acreditamos que será. Mário, nós agradecemos a vossa disponibilidade por juntar-se a nós e ajudar-nos a fazer mercado, trazer aqui informações que podem ajudar os players do mercado a se juntarem e, quem sabe, assim consigamos dinamizar ainda mais este mercado. Queríamos começar por explicar o que é, afinal, uma empresa que gera organismos de investimentos coletivos e como caracteriza este mercado em Angola. Uma empresa que gera organismos de investimento coletivo em Angola é uma sociedade gestora destes organismos. Nós, abreviadamente, chamamos de OICs. Portanto, os OICs podem ser veículos com personalidade jurídica ou sem terem personalidade jurídica. Isso quer dizer o que, não tendo personalidade jurídica, têm que obrigatoriamente ser geridos por uma sociedade gestora como a Emera Capital Partners. E aí temos os fundos de investimento, que são regulados pela Comissão de Mercado de Capitais, e os que têm personalidade jurídica são chamadas sociedades de investimento, que podem aí, por opção depois dos participantes, serem geridos por uma sociedade gestora ou serem geridos internamente pelo seu Conselho de Administração. Mas na prática estes veículos são entidades que procuram recolher recursos junto dos investidores do mercado, sejam investidores institucionais ou aforradores, para que depois possam estes recursos serem aplicados nos diferentes tipos de ativos existentes no mercado e geridos por então uma sociedade especializada na gestão destes ativos e contribuir assim para a rentabilização dos recursos dos investidores. Naturalmente que estes investimentos depois irão fomentar a dinamização do mercado naquilo que for o segmento em que serão investidos e potenciar o desenvolvimento do mercado em que está inserido e os
próprios diferentes stakeholders que partilham esse mercado. Estes OICs têm diferentes características, como referi, poderão ser fundos associados de investimento, mas também têm diferentes características ao nível daquilo que é o seu formato de subscrição, pode ser pública ou subscrição fechada, selecionada, identificando a priori aquilo que serão os investidores que irão participar nesses veículos, abertos ou fechados, com possibilidade de resgate ou terem que estar dentro do veículo até à maturidade do mesmo, e depois diferenciam-se também por aquilo que são as suas classes de ativos. Em que os OICs irão investir. Poderão investir em títulos, em ações, sejam elas listadas ou ações privadas, poderão investir em imóveis. Há um conjunto de ativos que estão identificados e que estes veículos depois são caracterizados de acordo também com a classe de ativos em que investem. Estamos a entrevistar Mário Amaral, administrador da Emera Capital Partners, que é uma sociedade gestora de organismos de investimentos coletivos, e o Mário já acabou de nos explicar que a função desses organismos de investimentos coletivos é colher fundos junto de investidores ou potenciais investidores e canalizá-los para o mercado de capitais, seja por via da compra de ações, de obrigações ou mesmo de outros produtos que são regulados pela Comissão do Mercado de Capitais. Em muitos países, no Brasil, no mundo todo, fala-se nos organismos de investimento coletivos como um dos principais intermediários para aqueles aforradores com menor capacidade financeira. Os OICs são vistos como os meios dos aforradores mais pequenos, de valores mais baixos, poderem investir no mercado. Mas o que nós gostávamos que nos explicasse é como caracteriza o mercado de OICs ou de sociedades gestoras de OICs em Angola. O mercado hoje em Angola tem cerca de 7 sociedades gestoras de OICs, em que na sua maioria são sociedades gestoras que têm uma relação estreita com bancos e por isso estão muito focadas dentro daquilo que é a sua estratégia em criar OICs que estejam alinhados com aquilo que é a estratégia também depois destes mesmos bancos no mercado. Muitos destes OICs são focados naquilo que é a aquisição de títulos de dívida pública e temos depois sociedades gestoras independentes como a Emera Capital Partners, que não tem relação com uma entidade financeira, é uma entidade independente que trabalha com o mercado como um todo e que tem a intenção de estar presente nas diferentes classes de ativos, que poderão ser os títulos, as ações, mas também ativos reais como participações em empresas não listadas, em imóveis. O mercado é caracterizado por estas diferentes sociedades gestoras e que têm sob gestão algumas mais dedicadas para fundos imobiliários que investem em título e outras mais focadas em ter uma carteira mais diversificada de fundos sob gestão, como por exemplo a Emera Capital Partners, que tem fundos mobiliários e fundos imobiliários. Tem também em curso, lançou junto da Comissão do Mercado de Capitais, um pedido para a aprovação de um fundo de capital de risco que irá investir em empresas não cotadas e é um fundo focado também naquilo que é o impacto e sustentabilidade. Muito bem, já respondeu naturalmente aquilo que seria a próxima pergunta. Que tipo de produtos existem em Angola, geridos pelos OICs? Apresente, por favor, esses produtos. Podemos falar sobre 3, dando exemplo, e quais as vantagens de investir nestes instrumentos? Os produtos existentes no mercado também estão muito relacionados com aquilo que a lei prevê que os fundos possam investir. Os fundos poderão investir em títulos que estejam cotados em bolsa, na Bodiva, que poderão ser os títulos de dívida pública, mas também poderão ser títulos corporativos, de dívida corporativa, poderão ser também ações cotadas em bolsa, poderão depois também investir em ativos reais, como os imóveis, empresas não cotadas, e poderá também haver fundos de titularização de ativos. Isto depois depende muito daquilo que é a estratégia de investimento e aquilo que é a intenção depois das sociedades gestoras e os participantes em promoverem a exposição a este diferente classe de ativos. A forma de investimento nos fundos varia e varia de acordo com as características de cada um destes OICs. Os OICs podem ser constituídos para promover ou atrair investidores dos vários segmentos, desde investidores institucionais, corporate ou aforradores, e aí muitas vezes a forma de se utilizar para a captação desses investidores é através de uma oferta pública de subscrição. Poderá ser feita, por exemplo, utilizando entidades bancárias para promoverem junto às suas redes comerciais a captação destes investidores, ou então poderão ser constituídos OICs específicos e dedicados com o objetivo muito limitado e com a identificação prévia dos investidores que poderão investir nestes OICs. Naturalmente, muitas destas características são definidas de acordo com o perfil de risco dos investimentos que serão realizados e terá que haver aqui uma ligação com aquilo também que é o apetite de risco e a forma também, a capacidade de o gerir por parte dos potenciais investidores. Os valores de investimento, isto também naturalmente que depois varia, poderão ser valores, e isso é definido na forma como se constituem os OICs, mas tipicamente fundos mais de oferta pública com risco reduzido têm valores de subscrições mais baixos, fundos mais dedicados e até com o perfil de risco mais elevado, com um nível de complexidade superior, terão valores mínimos de subscrição também mais elevados. Mas quais seriam esses valores? Podia, por favor, explicar
dando como exemplo produtos que vocês têm no vosso portfólio? Nós podemos dar um exemplo. Nós, hoje em dia, temos sob gestão um fundo de mercado monetário, que é o Atlântico Liquidez, que é um fundo aberto e é um fundo comercializado nas agências do Banco Milênio Atlântico e que tem um valor mínimo de subscrição de cerca de 250 mil kwanzas. Por isso é um valor que está disponível para a diferente gama ou diferente segmento de investidores e o valor depois de resgate depende daquilo que é a necessidade depois de cada um dos investidores. Não temos uma limitação nessa componente. Depois os valores poderão variar, poderão ser mais baixos, poderão ser mais elevados, mas na altura achamos interessante termos um valor com esta dimensão porque permitiria assim a democratização do acesso. Qual é o valor? Hoje em dia este fundo tem cerca de 10 mil milhões de kwanzas sob gestão. E cada participante pode participar com no mínimo quanto? 250 mil kwanzas. 250 mil kwanzas, ok? E aqui nós, Mário, partimos sempre do princípio que muita gente em Angola tem algum capital. O problema às vezes é que não conhecem produtos, não compreendem o mercado. Há ainda aquela ideia de isso é só para rico, pá, isso é só para gente milionários. Eu com os meus 250 mil não consigo nada neste mercado. A ideia é sempre ir desconstruindo e desfazendo estes mitos, ajudando a trazer cada vez mais gente para o mercado e para investir nos OICs. Eu voltaria ao ponto anterior só brevemente, até porque, enfim, foi dada uma indicação muito relevante que é o desconstruir da complexidade da indústria. É muito importante e é um tema também que está a ser muito promovido, inclusive pelos reguladores, a questão da literacia financeira, e que essa clarificação irá permitir também a maior adesão por parte das pessoas e dos potenciais investidores a este tipo de veículo. Porque muitas vezes quando se fala de fundos de investimento, não só vem ao de cima a questão de ser instrumentos para pessoas ou para investidores com capital elevado, mas ao mesmo tempo há uma associação rapidamente feita que é o nível do risco. Quando se fala de fundos de investimento pensa-se que são sempre produtos com um risco elevado. Mas mesmo nesta indústria, o risco varia mais uma vez de acordo com aquilo que é a classe de ativos e a estratégia de investimento. Com o exemplo que eu estava a dar do fundo que temos sob gestão, o Atlântico Liquidez, este é um fundo com um risco bastante reduzido porque tem uma estratégia de compra e venda de produtos com eles próprios um risco também muito reduzido. Estamos a falar de um fundo que investe em depósitos a prazo e investe em títulos de dívida pública. E por isso é um risco bastante diminuto. Temos também que considerar que os OICs são instrumentos regulados, são auditados, há um nível de transparência também elevado e geridos por uma sociedade especializada que também ela própria é regulada e por isso é importante também desconstruir a questão não só do valor de investimento, mas também do próprio nível de risco, que muitas vezes acaba por ser inibidor à entrada dos investidores. E por isso o Atlântico Liquidez é um fundo que na prática compete com depósitos a prazo, produtos comparáveis, são instrumentos em que se pode fazer o investimento, pode-se fazer o resgate e com rentabilidades bastante mais atrativas. Já agora quais são as rentabilidades? No ano de 2020 a rentabilidade deste fundo específico de cerca de 17%. E como é que isso funciona? Partindo do princípio que quem nos ouve provavelmente não sabe como investir. Como é que funciona se alguém quiser investir neste fundo? O fundo é específico que quem quiser investir deve-se dirigir às agências do Banco Milênio Atlântico ou solicitar ao seu gestor o boletim de subscrição do fundo Atlântico Liquidez. O gestor, além de falar um pouco sobre o fundo, irá partilhar com o cliente ou com o potencial investidor um conjunto de documentos que são os documentos constitutivos do fundo e que são obrigatoriamente devem ser partilhados com o investidor, em que fazem a indicação clara e transparente de como é que o fundo funciona, qual é a estratégia de investimento, qual é que é a política de investimento, o formato da subscrição, do resgate, enfim, as diferentes regras que compõem o fundo, o nível de risco, e com base nessa informação e os clientes estiverem satisfeitos e confortáveis com as regras, fazem a sua subscrição diretamente na agência do Banco Milênio Atlântico. Muito bem, mas como é que eles são pagos? Por exemplo, ele vai lá, vai ao banco, vai ter informação. Mas partindo do princípio que alguém que está a ouvir agora quer saber já, efetivamente, antes de ir ao banco, como é que se processa o pagamento. Vai pagar 250, se calhar, ou mais, 1000. O que é que recebe de 6 em 6 meses? Explique, por favor, este procedimento para que eles tenham essa noção. Neste caso, funciona muito como um depósito a prazo. Eu faço a solicitação da subscrição das unidades de participação do fundo, preencho o boletim de subscrição, dou a minha autorização que seja tirado o valor que eu indiquei como valor de investimento a ser feito no fundo e fica registado na minha conta em contrapartida um valor de unidades de participação que vai valorizando ao longo do tempo de acordo com a rentabilidade do fundo. Ou seja, este não é um fundo de distribuição de rendimentos, ou seja, ele capitaliza os rendimentos no valor de unidades de participação e o que acontece é que as X unidades de participação que eu tenho no momento da subscrição, passado algum tempo, valerão mais, terão um valor superior. Quando eu quiser fazer o encaixe desse valor, peço depois ao gestor o resgate dessas unidades de participação e recebo então o valor investido mais a rentabilidade adquirida ao longo do tempo. E essa valorização é de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano? Qual é?
sendo um fundo aberto, nós temos que fazer a capitalização diária do rendimento, ou seja, diariamente o valor da unidade de participação vai variando de acordo com a rentabilidade. Ok. Podia dar um exemplo concreto? Como eu lhe disse há pouco, se tivesse feito um investimento no fundo no início do ano de 2020, no final do ano de 2020, fazendo a subscrição, tinha ganho 17%. E depois pode fazer a comparação deste 17% com aquilo que é, por exemplo, as taxas dos depósitos a prazos que são atribuídos pelos bancos, por exemplo. Muito bem. Está aí uma solução de investimento, está aí uma oportunidade, caro ouvinte, mais um produto para o seu conhecimento. E claro que a Emera tem outros produtos. Mas aqui vamos saber um pouco mais sobre a Sociedade Gestora de Organismos de Investimentos Coletivos. Pode, por favor, apresentar a Emera, quando foi fundada e, naturalmente, qual é a vossa cota de mercado e a evolução ao longo do tempo? A Emera Capital Partners é uma sociedade gestora que foi criada em 2019, com uma equipa de gestão que já trabalha em conjunto há algum tempo e que teve, inclusive, no passado, no lançamento da primeira sociedade gestora em Angola, aprovada de acordo com as leis da Comissão de Mercado de Capitais, e que também, na altura, lançou os primeiros fundos de investimento em Angola, que alguns deles foram depois transmitidos dessa sociedade gestora para a Emera Capital Partners em 2019, quando a mesma foi criada. E por isso, embora a sociedade gestora tenha sido criada em 2019, foi transmitida a gestão de fundos que já estavam no mercado desde 2016, fundos como o Atlântico Liquidez e outros que a sociedade faz a sua gestão, mas que não são fundos que estejam disponíveis para subscrição do público em geral. São fundos que têm investidores dedicados e com limitação da sua entrada para investir. Surgiu em 2019, mas com uma equipa que trabalha em conjunto há algum tempo e que teve na gênese da criação dos primeiros fundos em Angola e que depois, na criação desta sociedade gestora, estes fundos foram transmitidos para a sua gestão. Esta equipa de gestão é composta por mim, enquanto administrador da área de Asset Management, pelo Sidney Magalhães, enquanto administrador para a área de suporte e estratégia da sociedade, e pelo Miguel Raposo Alves, enquanto PCA da empresa. São pessoas com vasta experiência no mercado de capitais, não só em Angola, mas também a nível internacional, como, por exemplo, Sidney Magalhães trabalhou na Inglaterra na BlackRock, que é uma das maiores sociedades gestoras do mundo, e que, para além desta experiência também internacional, esta equipa tem esta experiência conjunta de trabalhar já há algum tempo e há vários anos, não só no mercado de capitais, nos fundos, mas também a nível da banca de investimento. A Emera Capital Partners tem não só este negócio de asset management, mas dentro daquilo que é a sua estrutura de negócio, tem também dois outros braços de negócio que passam pelo aquilo que é Financial Advisory e também a área de sustentabilidade e impacto. Hoje estamos aqui a falar um pouco mais daquilo que é o negócio de gestão de ativos, que é o negócio dos OICs, mas também temos dentro daquilo que é o nosso contexto duas áreas diferentes de negócios que, de certa forma, acabam também por ter-se aqui sinergias na forma como os ativos no final do dia acabam por ser geridos e rentabilizados. E qual é a vossa cota de mercado a nível da gestão de ativos? Pelas últimas informações de mercado, hoje em dia temos cerca de 50% a 51% em termos de ativos sob gestão. Até porque temos aqui uma estratégia também diferenciada, estamos nas diferentes classes de ativos e por isso permite-nos ter aqui também uma posição importante em cada uma dessas classes, ou seja, não só em fundos mobiliários, mas também em fundos imobiliários, que nos permite ter esta dimensão. Muito bem. Falou no início de mais um organismo que aguarda pela autorização da CMC e estará relacionado diretamente com o que fazemos diferentes a seguir. O mercado de ações está em vésperas de surgir, já estão escolhidas e conhecidas as empresas que vão efetivamente investir. O BCI, embora num formato mais fechado, apenas 5 investidores poderão concorrer a estas ações, mas temos, por exemplo, sociedades como Pumangol, como a Multitel, como a Sonangol e outras que já estão previstas para ser privatizadas por via da Bolsa, ou seja, vão abrir capital. Vai permitir aos investidores, de forma geral, poderem investir e comprar, adquirir capital. Este é um dos vossos trabalhos também, né? E nós gostávamos de saber que impacto isso pode ter para o mercado e como é que a Emera está a preparar-se para isto e de que forma é que os investidores, forradores e outros poderão trabalhar convosco, o que é que eles podem esperar para, através da vossa organização, terem acesso a essas oportunidades. Estas oportunidades são muito interessantes e importantes para a dinamização do mercado, mas especialmente o mercado de ações em Angola. Nós temos a Bodiva a funcionar, já vibrante ao nível das transações de títulos de dívida pública e naturalmente que é importante depois aqui haver esta dinamização para outros tipos de ativos que, mais uma vez, são muito relevantes depois também para os fundos que já existem, que não têm depois a capacidade de investir em outros ativos que não aqueles que são transacionados atualmente. Haver mais ativo e com o perfil como este estamos aqui a falar permite aqui uma maior diversificação da carteira dos fundos que já existem, mas ao mesmo tempo também a criação de fundos específicos para esta classe de ativos. Acreditamos também que este movimento irá permitir aqui também a adesão de mais investidores que procuram estar expostos a este tipo
de ativos, são as ações, e ainda por cima nestas entidades que são muito conhecidas do público em geral e por isso nutrem aqui este interesse e, ao mesmo tempo, irá permitir, acreditamos nós, que fomente aqui o interesse de investidores internacionais que fazerem o seu investimento no mercado de capitais em Angola, até pelos critérios já mencionados, ao nível do rigor, da transparência, e porque também, em muitas situações, entendem que ser necessário terem aqui o apoio de uma entidade especializada que os apoie nos investimentos que pretendem fazer em mercado da Bolsa, e irão recorrer aos OICs como veículo privilegiado para fazerem este tipo de investimento. E isso irá permitir cada vez mais aos OICs serem aqui um instrumento de dinamização e de fomento do mercado, aumentar aqui as transações, permitir aqui o aparecimento de novas entidades com interesse em emitirem as suas ações em Bolsa, para ser este aqui também um outro formato, um outro modelo de financiamento destas mesmas empresas. Por isso acreditamos que o aparecimento deste mercado será muito interessante para os OICs, será uma nova classe de ativos presentes para os OICs investirem, irá gerar aqui o interesse por parte dos investidores, e a forma como nós nos pretendemos posicionar é dentro daquilo dos OICs que já temos, olhar de uma forma muito criteriosa, muito atenta para estes processos, de forma a perceber se fazem ou não fazem sentido para investimentos OICs que temos sob gestão, e também, de acordo com a indicação de interesse dos investidores que já nos acompanham, estudar aqui a oportunidade de se criar aqui OICs que investem apenas em ações. Muito bem. E que passos precisam ser dados para aumentar a profundidade dos mercados de OICs em Angola, e qual o peso deste mercado em outros países, como Estados Unidos, na África do Sul, Brasil, Portugal, comparativamente a Angola? Qual é o peso em Angola? Acha que ainda é muito pequeno? Há margem para crescimento? O que é que precisa ser feito? Um dos principais passos a serem dados são aqueles que tivemos a referir no início, que é esta desconstrução e a literacia financeira relativamente aos OICs, e haver aqui uma maior capacidade também de promoção junto do público em geral. É preciso que as pessoas acreditem no mercado de capitais, é preciso que confiem os seus investimentos e sintam que existe esta melhoria da sua rentabilidade e a segurança de investimento através destes veículos, para que os mesmos possam ser cada vez mais importantes na captação dos recursos para a promoção dos mercados e trazer maior profundidade ao mercado. Ao mesmo tempo também que os próprios ativos subjacentes em que os OICs investem precisam de ser cada vez mais dinâmicos e mais diferenciados. Por isso há aqui um trabalho que tem vindo a ser feito, que ainda está numa fase inicial. Não nos podemos esquecer que o mercado de OICs surgiu em 2013, 2014, e por isso é relativamente jovem, mas tem dado já uns passos importantes, mas naturalmente quando comparamos com outras geografias que já trabalham neste mercado há mais tempo, vemos claramente que existe aqui um peso diferenciado do mercado dos OICs naquilo que é a gestão dos diferentes tipos de ativos de mercado. Nós hoje, e dando aqui umas notas, com informação de 2019, entidades gestoras subejamente conhecidas como a BlackRock, a State Street ou a Vanguard, a nível mundial tinham ativos sob gestão superiores ao PIB de muitos países. BlackRock em 2019 geria mais em termos de ativos sob gestão do que o PIB do Japão, por exemplo. Estamos a falar de que no mercado internacional é evidente e é perceptível que os fundos de investimento são cada vez mais o modelo que os investidores utilizam para a rentabilização e a gestão dos seus recursos. Transmissão dos seus recursos por uma entidade especializada que se preocupa em fazer de forma segura os investimentos e reportá-los de forma também adequada e compreensível aos investidores, para garantir que tenham um acompanhamento daquilo que é a sua carteira, mas ao mesmo tempo estejam confortáveis com aquilo que são os investimentos que vão fazer. Claramente há uma oportunidade de crescimento do segmento do mercado, mas temos de ter consciência que também que é um mercado relativamente jovem, mas que já vem dando aqui passos importantes, não só ao nível da regulação, mas ao nível também da promoção da literacia financeira, como temos vindo acompanhado, com muitos webinars, com muitas ações de sensibilização junto às próprias universidades, para os futuros gestores e empreendedores também terem cada vez mais a noção de que este mercado existe, que deve ser explorado, porque tem inúmeras vantagens. Sabemos aí que existe o ProPriv, o Programa de Privatizações, e falou numa outra sociedade que a Emera está a preparar, que aguarda agora a autorização do regulador. Fala-nos um pouco desta empresa que pretendem que o regulador autorize, e há alguma relação com o ProPriv em poder adquirir parte desses ativos, já que vão também entrar para esse segmento? A estratégia de lançamento deste fundo é um fundo de capital de risco, ou seja, um fundo que investe em empresas não cotadas, não está estritamente relacionado com o ProPriv. Este é um fundo que pretende ser um fundo de impacto e sustentabilidade, ou seja, um fundo que pretende promover a dinâmica de impacto e sustentabilidade em Angola, investido em empresas que já têm estas características e também em empresas com o potencial de fomentarem cada vez mais estas características. E por isso não há uma ligação direta relativamente ao ProPriv, vendo empresas com estas características serão naturalmente estudadas
cotadas para investimento por parte deste fundo quando o mesmo for aprovado pela Comissão de Mercado de Capitais, mas adicionalmente estamos atentos às oportunidades que têm surgido e aos ativos que serão privatizados para estudarmos aqui esta oportunidade de se lançar também instrumentos que permitam investir especificamente nestes ativos. E qual é o valor deste fundo? Qual é o nome do fundo? O valor inicial e objetivo e metas? Este fundo, como ainda está em processo de aprovação pela Comissão de Mercado de Capitais, termos algum cuidado na informação que é transmitida, não condicionarmos o processo de aprovação. Podemos mencionar que é um fundo que tem este objetivo de fazer este investimento de impacto, empresas não cotadas, promover aqui o ecossistema que permita também reduzir aquilo que são os impactos que nós temos sentido ao nível da pandemia do Covid-19 em Angola, criar aqui uma dinâmica de inclusão e de propagação dos temas de sustentabilidade ao nível do tecido empresarial. Mário Amaral é o nosso convidado hoje aqui no Hora da Bolsa, o programa de rádio que lhe conta o que de mais importante se faz e acontece no mercado de valores mobiliários em Angola. É administrador da Emera Capital Partners, uma sociedade gestora de organismos de investimento coletivos, e falou aqui de tudo o que esta sociedade faz e também falou de um fundo para investir em sociedades não cotadas em bolsa e que aguarda-se naturalmente a aprovação do regulador. Mário, muito obrigado pela sua disponibilidade. Desejamos contar com a sua presença e da Emera em próximas ocasiões aqui do nosso programa. Agradeço e espero que tenha sido útil esta conversa e que continuemos a promover e a dinamizar o mercado de OICs em Angola, e agradecer o vosso trabalho que tem sido muito útil nesse aspecto. Muito obrigado, Mário. Ao ouvinte que está do outro lado, agradecemos pela preferência e pela disponibilidade. Já sabe que o Hora da Bolsa é um programa emitido semanalmente à segunda e à quinta-feira, das 9h30 às 10h, e é patrocinado pela Bolsa de Dívida e Valores de Angola, a Bodiva. A todos, continuação de excelente quinta-feira. Nós voltamos na próxima semana, ou seja, na segunda, aqui na LAC, e também nos nossos canais do YouTube, Instagram e Facebook, com toda a informação, pois na rádio o que passa, passou. Mas aqui na Hora da Bolsa não passa não, porque você pode ir ao nosso canal do YouTube e acessível também por via de Facebook e Instagram, e você vai poder ter acesso aos conteúdos deste programa e a essa entrevista. A todos, continuação de excelente quinta-feira. Nós voltamos a próxima semana. Até lá. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa, o jornal dos mercados financeiros em Angola. Semanalmente na LAC, às segundas e quintas-feiras, das 9h30 às 10h. Apoio Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O espaço onde o seu dinheiro rende mais. Rende mais.